Olá, meus queridos, que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou a Carol Guimarães e hoje eu estava aqui, gente, pedindo para Deus uma direção, pedindo para Deus uma palavra para trazer para o seu coração nesse dia. E o Espírito Santo pediu para que eu contasse, compartilhasse com vocês um testemunho que assim mudou o curso da minha vida, o curso da minha história. Como uma menina simples que sempre estudou em escolas públicas no Brasil, entrou na maior universidade aqui do país, no exterior, onde eu moro. Como Deus me colocou lá dentro, abençoou e prosperou todos os meus caminhos após um jejum de entrega total. Nesse jejum, o Espírito Santo pediu que eu entregasse para Ele os meus desejos, as minhas vontades, porque Ele queria fazer algo diferente na minha vida. Muitas vezes nós temos uma visão humana daquilo que nós queremos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, mas o jejum espiritual ajuda nossos corações se alinhar com aquilo que Deus tem para nós. E acredite, queridos, Deus tem sempre o melhor dele para nós. Não desista se você está passando um momento de dificuldade. Não desista se as portas estão fechadas. Não desista se você já fez jejuns, já buscou, já orou e não obteve uma resposta. Os nossos jejuns, eles ficam diante de Deus como que num estoque, num celeiro espiritual. Tudo que nós colocamos diante de Deus nessa vida não é em vão. Nenhuma lágrima, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade. O Espírito Santo de Deus pediu para que eu colocasse esse vídeo aqui nesse dia. Eu estava preparando uma outra mensagem, uma outra palavra, mas ele falou, não, Carol, eu quero que você coloque o seu testemunho aqui no canal. Eu disse, Espírito Santo, mas eu já compartilhei aqui esse testemunho. O Espírito Santo falou, não, eu quero falar aos corações. Então, envie esta palavra para alguém que você sabe que está precisando de uma resposta, para alguém que tem pedido, para alguém que está precisando de uma direção. O Espírito Santo de Deus nos convida para uma entrega completa. E eu quero estar compartilhando com vocês nesse vídeo esse testemunho que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Meus queridos, se você é novo aqui no canal, eu peço para você me dar a honra da sua inscrição, porque quando você se inscreve aqui no canal, você ajuda no crescimento deste canal, na propagação da palavra de Deus através desse canal. Deixa o seu like, pois o YouTube entende que essa mensagem ela tem relevância e entrega para mais vidas, e é isso que a gente quer, amém? Meus queridos, foi em 2015, dezembro de 2015, a minha primeira experiência com o jejum de Daniel. Eu confesso que naquele tempo não foi tão fácil. Eu coloquei diante de Deus que ao invés de fazer os 21 dias, eu iria fazer somente 10, porque eu queria fazer algo que eu sabia que ia ser alcançável. Eu não queria colocar algo diante de Deus que eu não conseguisse cumprir. Eu quero até abrir meu coração e dizer para vocês que talvez eu não era a pessoa mais forte para fazer jejuns, né? Mas que Deus foi me fortalecendo aos poucos. E hoje eu tenho experiências maravilhosas, extraordinárias com Deus, de 24 horas, de 3 dias de jejum. Mas eu quero abrir meu coração e dizer que nem sempre foi assim, mas que eu comecei aos poucos, nessa disciplina com Deus. Eu tive experiências tão maravilhosas com a presença de Jesus. Ele abriu o meu espírito, abriu o meu entendimento para discernir coisas que antes dos jejuns eu não conseguia. Ele me deu acessos no mundo físico também, experiências com Ele que talvez eu não teria se eu não tivesse sido guiada e conduzida pelo Espírito Santo. E naquela ocasião eu comecei a meditar no livro de Daniel para poder fazer o jejum. E eu percebi que do início ao fim, Daniel ele se absteve de alimentos, primeiro, porque o povo judeu tinha uma cultura que não comia certos alimentos porque eram impuros, e depois Daniel também decidiu não comer nada que fosse desejável ao seu paladar. Então, mediante ao estudo do livro de Daniel, eu entendi que tudo indica que Daniel não comeu nenhum tipo de laticínios, ovos, nada que vem do reino animal, que ele realmente se absteve de comida desejável, e no capítulo 10 fala até mesmo que ele nem se perfumou, ou seja, nem o perfuminho Daniel passou naquele tempo, né? Nas formas de se banhar que eles tinham naquele tempo, ele se absteve de tudo, ele realmente tirou um tempo para se consagrar a Deus de modo profundo. Então, eu falei, eu não vou comer nada, não vou comer ovo, não vou tomar leite, eu não vou comer nada que tenha farinha branca, porque foi processado, eu não vou... Na época, queridos, eu não comi nem arroz e feijão. Eu sei que pode,
Mas esse primeiro meu jejum de Daniel de 10 dias, eu me abstive mesmo de tudo. Eu comi frutas, legumes, verduras e alguns cereais. E nada que fosse desejável ou processado. Eu confesso que foi muito intenso. Meus queridos, quando deu o 9º dia, eu senti um desejo muito grande de quebrar o jejum. Olha, eu vou falar pra vocês que eu falei pro meu esposo, a gente tava fazendo junto o jejum. E o meu esposo, ele tinha mais resiliência física do que eu, então ele não tava sentindo tanto abatimento como eu estava sentindo. E eu lembro, gente, que eu sentia mesmo assim, meu corpo muito fragilizado. E eu falei pra ele assim, hoje é o 9º dia, Deus já recebeu e eu vou entregar o jejum. Eu creio que Deus já tinha recebido, mas havia um propósito estabelecido diante de Deus. E eu lembro que eu falei pra Deus assim, Senhor, eu vou entregar. E o Ti falou, Carol, falta tão pouco. E aí eu escutei a voz do Espírito Santo. E ele falou comigo, Carol, leia agora o capítulo 11 de Daniel. Olha que lindo. Eu abri o livro de Daniel e comecei a ler quando Daniel estava ali junto ao rio. E ele teve uma experiência com Deus tão sobrenatural. E quando eu comecei a ler o capítulo 11, que o anjo do Senhor aparece ali para Daniel e começa a falar as coisas do futuro. Queridos, eu sinto até a presença de Deus, porque eu comecei a sentir uma força sobrenatural no meu corpo. E eu comecei a sentir aquela fome física passar. Gente, eu falo isso pra vocês diante de Deus porque foi uma obra linda. Era como se meu espírito estivesse alimentando meu físico e eu não tivesse mais vontade de comer. E eu comecei a pular lá embaixo, porque eu estava no andar de cima, e falar, Ti, eu não vou precisar quebrar o jejum, porque eu tô sentindo fortalecida, a minha fome, o meu desejo foi embora. Lendo a palavra de Deus. E eu comecei a ser avivada ali por Deus. E eu aprendi uma coisa, todo jejum espiritual que você apresenta para Deus é uma batalha. Não é uma batalha só do seu físico, é uma batalha espiritual também, para que você desista. Porque quando você coloca aquele tempo diante de Deus, Deus está levando aquele tempo a sério. Por isso que é importante você colocar diante de Deus aquilo que você acredita que você vai conseguir cumprir, sabe? E aí, queridos, quando foi o 10º dia, eu entreguei o jejum. Quando eu entreguei o jejum, eu dormi e eu tive um sonho. E Deus me mostrou um lugar com vidro muito grosso. Eu olhava para aquele lugar e eu via muitas pessoas vestidas de roupa verde. Parecia um hospital. E eu falei, meu Deus, o que seria isso? E eu tentava olhar pelo vidro, mas o vidro era muito embaçado. Isso no sonho, no 10º dia, gente. Eu terminei o jejum, comi, fui dormir naquela noite. Deus já abriu o meu espiritual para entender o que ele tinha para mim. E eu lembro que foi algo tão maravilhoso, porque eu não entendi aquele sonho, eu acordei e fui trabalhar. Quando deu 10 horas da manhã no meu trabalho, a voz do Espírito Santo falou comigo, lembra o sonho? Eu falei, sim. Ele falou, é uma universidade. E eu lembro, queridos, eu me emociono, sabe? Porque foi desse jeito que eu tô contando pra vocês. Eu lembro que era 10 horas da manhã e eu trabalhava numa escola. Eu era professora naquela época, professora infantil. O Senhor falou comigo, fale agora com a sua gerente que você precisa ir à universidade. Eu falei, Deus, mas como assim? E eu ouvi a voz de Deus, porque eu tava cheia do Espírito Santo. E eu liguei pra minha patroa, porque ela tava no escritório e a gente trabalhava nas salas e dentro da nossa sala tinha telefone. E eu falei, olha, eu me lembrei que eu tenho uma agenda na Universidade de Auckland e eu preciso ir pra lá agora. E a minha gerente conhecia minha conduta, eu trabalhava com ela já há 4 anos. Falou, Carol, pode ir, eu vou preparar alguém pra cobrir você. Fica à vontade. E eu pensei comigo, ok, no sonho eu vi pessoas vestidas de verde, parecia um hospital. Então, é na faculdade de medicina que eu tenho que ir. Queridos, eu falo isso pra vocês. Eu deixei a escola naquele momento, liguei pro meu esposo, falei, tô indo lá na faculdade de medicina agora. Deus me mandou ir lá. E aí o Thiago falou, então vai, Carol. E eu falei, eu tô indo lá agora, pedi licença aqui pra minha gerente, pra poder sair do trabalho e tô indo pra lá. Quando eu cheguei na universidade, a Universidade de Grafton, eu cheguei lá e eu falei pra eles, olha, como é que funciona pra entrar aqui? Gente, uma simplicidade. Porque é uma universidade pública. Medicina em qualquer lugar é super complexo. E eu estava na faculdade pública no exterior, ou seja, as barreiras eram muito grandes. Mas quando você busca o Espírito Santo, ele te enche de tanta fé que você não vê os obstáculos, você só vê aquilo que Deus pode fazer. E quando eu cheguei lá, a moça olhou pra mim e falou, olha, dia 8 fechou as inscrições. Então, era dia 14, gente, que eu tinha ido. E eu lembro todos os detalhes, porque foi uma experiência muito linda com Deus. E aí, ela falou pra mim, olha, já fecharam as inscrições. Mas olha, manda todo o seu currículo, manda suas pontuações, pra gente poder analisar. Tem um teste chamado UMAT, né, que a gente faz aqui no exterior.
você vai precisar passar por este teste, me explicou tudo direitinho. Só que assim, eu me desanimei muito, porque os critérios, gente, eram muito pesados daquela universidade. E eu fui embora. E eu falei, Deus, eu tô doida. Fui no trem, isso aqui não é possível, não tem lógica. Então eu falei, ok, fiz todos os requisitos e fiquei no aguardo. Falei, meu Deus, só um milagre. As inscrições tinham fechado dia 8 e eu estava aplicando dia 14. E aqui é muito rígido o sistema dessas universidades. Você só entra com antecedência, com uma coisa feita assim muito organizada. E eu precisei escrever uma história, falar um pouco de mim dentro dessa categoria que eu apliquei. E quando eu cheguei, eles me chamaram. Eu lembro que eu coloquei os papéis no correio para aplicar, na época ainda era no correio, as aplicações. E quando eu coloquei os papéis no correio, que eu saí do lado de fora do correio, eu fui tomada pelo Espírito Santo. Eu senti a presença de Deus. Eu comecei a chorar e liguei pro Ti, meu marido. Falei, Ti, olha só, eu vou entrar. Eu vou entrar na universidade, algo vai acontecer, eu vou entrar. Mas assim, eu sabia que era um milagre, mas Deus estava testificando no meu coração que Ele estava comigo. E o que aconteceu? Eu fui chamada. E quando eu cheguei lá, a mulher falou, olha, eu vou falar pra você. Apesar de você estar escolhendo 2 papéis de fisiologia, tudo bem, pode fazer fisiologia. Pelo que você me escreveu, você tem um perfil dentro da psicologia. Então, você vai ter que fazer 2 papéis de psicologia, porque eles são mais brandos do que o de fisiologia. E você, quando você terminar o curso, eu tenho certeza que você vai voltar pra mim e vai falar que vai ficar só com psicologia. Eu pensei, não, Deus falou que era medicina. Eu não tinha, gente, discernido o sonho ali. Eu tava fazendo tudo pela fé. Então, meus queridos, no primeiro dia de orientação, que é aquele dia que você chega na universidade para entender onde é a sua sala, como vai funcionar seu curso, eu sentei naquele local. Tinham 2.000 alunos naquela arena. E eu me lembro que eu fui perceber até então que tudo era um milagre, porque a universidade que eu estudava em psicologia era a 29ª no mundo. Quando eu recebi tudo aquilo que eu tinha que estudar, os reports que eu tinha que fazer, eu comecei a perceber que aquilo era além de mim. Eu recebi toda essa informação antes desse dia da orientação. E eu comecei a ficar assustada. Você vai ter que fazer estatística, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. São 40 horas de estudo por semana, é considerado um trabalho integral, não tem como você trabalhar. Eu comecei a ficar muito chocada, porque até então eu acho que não tinha caído minha ficha do que Deus estava fazendo. Porque muitas vezes, quando nós buscamos a presença de Deus, Ele faz a gente ver além. E eu lembro, queridos, que eu fiquei assim tão preocupada, e aí eu ficava durante a semana falando com meu marido, uma semana antes da orientação. Ti, assim como Deus foi com José do Egito, Ele vai ser comigo nessa universidade, né? Eu tava querendo trazer a memória que me dá esperança, né? Porque eu tava com medo, comecei a ficar com medo quando eu recebi toda a informação dos papéis, de como funcionava, né? Da dificuldade que talvez eu enfrentaria, porque era uma universidade na minha segunda língua, que era o inglês. Então, queridos, Deus é tão maravilhoso. Eu ficava, Ti, Ele deu sabedoria para Salomão, Ele vai me dar sabedoria. Quando eu cheguei na universidade, no dia da orientação, eu sentei mais acima, tinha 2.000 alunos ali. E eu senti um incômodo e no meu coração Deus falou comigo assim, Carol, muda para aquela fila lá de baixo. E eu falei, meu Deus, mas tá tão cômodo aqui, mas eu senti aquela inquietação e eu mudei. E quando eu sentei, queridos, aconteceu algo sobrenatural. Porque uma mulher que estava sentada ali, ela é uma mulher das Ilhas Fijis. Ela se chama Joana. Eu tenho um amor e uma admiração enorme, porque ela foi um instrumento de Deus para mim nesse tempo na universidade. Ela virou para mim e falou assim, eu falei para Deus que se você mudasse de lugar e sentasse aqui embaixo, eu iria falar com você o que Ele tinha colocado no meu coração. E ela falou, assim diz o Senhor. Queridos, tinham 2.000 alunos ali. Eu confesso que eu até então não tinha recebido nenhuma profecia assim em público. Nunca, nunca, nunca. Ela falou para mim em inglês, assim diz o Senhor. Assim como Ele foi com o rei Salomão, assim como Ele foi com José do Egito, ela repetiu tudo que eu falei durante a semana pro meu esposo. Assim será com você aqui. Ele te dará a direção, te dará as notas que você precisa para você concluir o curso e vai te dar estratégias para você conseguir. Queridos, tinha 2.000 alunos, eu não consegui seguir a orientação. Eu caí em prantos, essa mulher me levou lá fora e falou assim em inglês, né? Isso é um divine appointment. Ela falou, isso é Deus marcou uma agenda divina com você. E foi mesmo, queridos, acho que em toda a minha vida eu nunca recebi algo assim, porque era uma irmã de Fiji, eu nunca tinha visto, mas assim, ela falou comigo, aqui nessa universidade, durante todo o tempo que você estiver aqui, você vai ter que ter horários com Deus. E eu trabalhava num restaurante quando eu cheguei aqui com 21 anos. E eu subia as ruas e eu olhava para os dois lados
quando eu estava subindo para o meu trabalho, eu avistava essa universidade. E eu via aqueles jovens sentados na grama, comendo, com óculos escuros. E eu falava, nossa, que privilégio dessas pessoas poderem estudar numa universidade tão requintada como essa. Eu admirava, isso 10 anos antes. A irmã falou comigo, onde é que você vai separar os seus momentos com Deus aqui na universidade? Eu pensei comigo, naquele jardim que 10 anos antes eu passava e achava muito lindo. Um jardim que eu pensava que era só para as pessoas que tinham mais oportunidades, que podiam estudar naquele lugar. Gente, era lindo. Sabe aquelas universidades que vocês veem em filme? Eu tô contando assim com muita simplicidade porque era aquelas arquibancadas lindas, sabe? Era tudo lindo. Quando eu chegava na escola, na faculdade, eu ficava filmando o jardim, mandando pros meus pais no Brasil. E eu ficava assim tão maravilhada com tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, porque eu sabia que era uma liberação do céu. Eu sabia que não era aleatório meu estar ali. E Deus me honrou. Então essa irmã, ela me ensinou. Olha, você vai marcar horário. Todas as 2 horas da tarde ou 3 horas da tarde você vai falar com Deus. Então na universidade eu comecei a ter rotinas de oração, rotinas de buscar a Deus. Por quê? Porque era realmente mais difícil do que aquilo que eu conseguia suportar e superar. Então Deus me capacitou, eu concluí o curso. Realmente a mulher que falou comigo que eu voltaria e faria só psicologia, ela estava certa. Eu pensei que fosse medicina, mas ao longo do curso eu entendi que Deus me mostrou a área da saúde. Psicologia é a área da saúde. Deus foi me dando entendimento. Hoje eu terminei esse curso, tem mais de 10 anos que eu concluí, eu comecei em 2016. Então depois dessa primeira experiência com o jejum de Daniel, fazendo, ao invés de fazer os 21 dias, fazendo somente os 10, eu tive outras experiências fazendo os 21 dias completos. Queridos, é uma imersão em Deus. Por quê? Porque vai trazer resultados no seu físico e no seu espiritual. Então, se eu tivesse que falar para vocês o que o jejum trouxe para mim de resultados físicos, eu posso dizer para você que trouxe muita disciplina, uma desintoxicação no meu organismo. A gente come muita bobeira ao longo do tempo, a gente come muitas coisas impróprias, com conservantes. Então ele ajuda a limpar todo o seu organismo, sabe? Deixando a sua mente mais focada. Eu percebo que quando eu tô fazendo consagração, jejum de Daniel, eu fico mais focada, eu tenho mais atenção. Então o jejum ajuda muito no sistema digestivo, no corpo, na desintoxicação, na mente, no quão mais rápido você fica, no nível de energia do seu corpo. Agora, os resultados espirituais são tremendos. Você percebe que Daniel recebeu uma inteligência intelectual para cuidar da parte administrativa daquele reino. Então você percebe que os benefícios do jejum de Daniel, ou talvez eu diria que os benefícios da conduta total da vida de Daniel, geraram o que para ele? Um todo, corpo, alma e espírito. Ele conseguia trabalhar lá dentro do reino, ele conseguia desenvolver trabalhos administrativos e ao mesmo tempo ter um discernimento de Deus e uma comunhão com o Espírito Santo que levou ele a trazer sabedoria e conhecimento até para os nossos tempos. Porque naquele tempo, Daniel, ele teve revelações que João foi ter lá no Apocalipse, muito depois do tempo de Daniel. Então Daniel, ele é uma inspiração para mim e para você. Eu quero terminar fazendo uma pequena oração e consagrando a Deus esta palavra para que ela caia em nossos corações como uma semente, gerando fé, gerando bênçãos espirituais aí para a sua vida. Amém? Senhor, eu quero te dar graças por este testemunho, por essas manifestações de Deus em minha vida. Eu quero declarar que a bênção e o favor de Deus estarão sobre a vida de cada um das pessoas que ouvir este testemunho. Senhor, eu oro para que elas sejam incendiadas pelo fogo do seu Espírito. Eu oro para que neste tempo na terra o Senhor levante soldados posicionados, Senhor, determinados a não se contaminar com o manjar, Senhor, desta terra, mas acessar em Ti, Senhor, as profundezas do seu coração. Oh Espírito Santo, eu oro, Senhor, declarando que neste tempo, dentro das casas, dentro das famílias, o Senhor vai começar um avivamento, Senhor, levantando homens e mulheres, Senhor, cheios da sua presença, posicionados, Senhor, para receber de Ti graça e favor, e para cumprirem nesta terra, Senhor, o seu objetivo, o seu propósito, Senhor. Esta vida não é, Senhor, aleatória. O Senhor tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E no seu tempo, Senhor, o Senhor fará todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Por isso eu oro e te agradeço
porque lá atrás, Senhor, o Seu Espírito me motivou, Senhor, a se consagrar a Ti. E hoje, Senhor, eu estou aqui diante do Teu povo. Um dia o Senhor falou que eu contaria esse testemunho. Um dia o Senhor falou, Senhor, e hoje se cumpre a Tua palavra. E eu entrego e libero esta palavra sobre o Seu povo, Senhor, pedindo que gere na terra seca dos corações, Senhor, esperança. E eu oro, Senhor, para que esta palavra frutifique e que os meus irmãos e que a minha vida também, Senhor, seja repleta de mais experiências com a Sua pessoa, Jesus. E aí eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por esse tempo de oração na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço você que ficou aqui comigo até o final. Que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre o seu coração. Amém?